A importância de participar dos cultos presenciais e vendo esse assunto com uma visão espiritual, à luz da palavra de Deus, a Bíblia, né? A importância de participarmos dos cultos presenciais e vendo esse assunto com uma visão espiritual baseada na palavra de Deus, nas Escrituras. Entendeu? Esse é o tema que eu quero abordar nesse humilde, simples estudo bíblico. Lembrando que esse também é o tema que eu vou ministrar no nosso culto de doutrina hoje, terça-feira à noite. Hoje, 19 de novembro de 2024, um dia de terça-feira. A partir de 7h40 para no mínimo 7h50, estaremos ao vivo pelo meu canal do YouTube, canal Pastor Luiz Posidônio, ao vivo, em áudio e vídeo, em auditivo, som, ensinando esse tema e com essa passagem bíblica, com esse tema bíblico. A importância de participarmos dos cultos presenciais e vendo esse assunto com uma visão espiritual à luz da palavra de Deus. Para isso, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro segundo escritor, ou escrito aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 39. Leiamos todos os versículos, depois vamos entender. Eu não digo versículo por versículo, mas vamos entender os principais versículos. Ou talvez versículo por versículo, como Deus queira, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz: Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Chegamos-nos com verdadeiro coração e uma inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versos 25. Hebreus 10, 25. 25 é o verso chave. Amém? Não deixando nossa mútua congregação. Em algumas traduções está assim: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O versículo 28 de Hebreus 10. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. 30. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança,
eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grandes combates de aflições. 33. Em parte foste feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. 35. Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e aventurado galardão. 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 39, foi o que nós lemos, subordinado ao tema, a importância, né, dos cultos presencial, e vendo esse assunto com a visão espiritual à luz da palavra de Deus. Meus queridos e amados e distintos irmãos, nós lemos diversos versículos e na leitura que lemos, podemos compreender diversos tipos de revelação. Então você poderia me dizer, pastor Luiz, que tem a ver essa leitura dinâmica e completa que o senhor leu sobre o tema. Vou explicar. Meus irmãos e queridos e amados irmãos, olha só, dentro da leitura dinâmica que nós lemos de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 39, dentro dessa lição, eu aprendi 6 aspectos, os 6 ensinamentos primordial que o Senhor Deus, através do Espírito Santo de Deus, usando o escritor aos Hebreus, nos ensina para que nós valorize. Dentro da leitura que eu acabei de fazer, eu vejo 6 doutrinas. A doutrina ministerial sobre a questão de congregar, que é o verso 25, né? Não deixando nossa congregação, em outra tradução, não deixando de congregar-nos. É a primeira coisa, o foco principal do Espírito de Deus, através da carta dos Hebreus, capítulo 10, 19 ao 39, o foco principal dessa passagem bíblica, revelada pelo Espírito Santo de Deus, usada pelo apóstolo, né? É de nos conduzir para 6 caminhos, para 6 doutrinas. A primeira doutrina, a doutrina do congregar, o ensinamento sobre congregação. Né? A primeira doutrina, o primeiro pedido que o Espírito Santo ele faz à igreja dele, usando o escritor, não deixando de congregar-nos. Essa é a primeira doutrina. E é nessa que eu vou terminar. Mas vamos para mais 5, né? A segunda doutrina
E diga-se de passagem que são as maiores doutrinas e os melhores e poderosos ensinamentos de Deus dentro dessa carta aqui. Então, a primeira doutrina é a doutrina do congregar, é o ensinamento sobre congregar-se, agregar, unir-se, ajuntar-se. Porque congregar nada mais é do que nós nos unirmos em unidade. E há dezenas e centenas de passagens bíblicas nos incentivando a isso. Depois a gente vê com calma. Mas vamos lá. O segundo ensino que eu vejo aqui, nessa leitura que nós fizemos, ou a segunda doutrina, é a doutrina do amor. A doutrina do amor. Se não, veja o verso 24. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Então eu vejo aqui, irmãos, o Espírito Santo nos ensinando a importância de amarmos uns aos outros. De amarmos uns aos outros. Qual é um sinal de quem ama alguém? É quando alguém dedica-se em boas obras, dedica-se em servir alguém. Quem ama, serve. Quem ama, não nega favor. Tipo, a pessoa diz que ama, mas nega o pão, nega um copo de água, não ama. Quem ama, não nega favor. Quem ama, dá água de beber a quem tem sede e pão para comer a quem tem fome. Quem ama, tem ação. É demonstrado através de ações. Não só ações verbais, palavras, mas ações, atitudes. Não é isso? Então eu vejo aqui o Espírito Santo nos conduzindo em primeiro lugar a congregar, nos conduzindo em segundo lugar a amar, e em terceiro lugar eu vejo aqui a doutrina da esperança, versos 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então eu vejo aqui, irmãos, o Espírito de Deus nos direcionando, nós para que, tentando nos conduzir, né, como igreja de Cristo, a esse caminho de congregar na igreja de Deus, não valorizar a congregação, que é o tema principal. Vamos já entrar nele com profundidade, terminar nele. Nos conduzindo ao caminho de amar, nos conduzindo ao caminho da esperança, não é isso? Em terceiro lugar. E em quarto lugar, eu vejo aqui o Espírito Santo nos conduzindo ao caminho da confiança. Versos 35, vejamos. E não rejeite, pois, as vossas confianças, que tem grande e avultuado galardão. Não rejeitei, pois, as vossas confianças. Então, aqui dentro do 19 ao 39, nós vemos o Espírito Santo nos guiando também para a importância da confiança. Em quinto lugar, eu vejo aqui a doutrina da paciência. O Espírito Santo nos conduzindo à paciência. Se não, veja aí o verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, meu irmão, aqui eu vejo o Espírito Santo nos conduzindo à paciência. Alguém entende aí? Sim. Em quinto lugar, eu vejo o Espírito Santo mostrando com eficácia, com profundidade, a importância de nós sermos pacientes. E diz o texto no verso 26, né? Necessitai de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, com paciência, possa alcançar a promessa. Muitos deixam de alcançar a promessa por falta de paciência. Mas, se nós tivermos paciência, nós vamos alcançar, não é a promessa, é as promessas de Deus. Amém? Em sexto e último lugar, a sexta lição que eu tive aqui, em sexto e último lugar, eu vejo aqui o Espírito de Deus, ele nos conduzindo, irmãos, para o caminho da fé. Se não, vejamos aí o versos 22 primeiro. Hebreus 10, 22, aí mesmo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Certeza de fé. Então eu vejo o Espírito Santo nos conduzindo para a fé. Outro versículo que fala de fé está aqui mesmo no texto que nós lemos. Versos 38. Mas o justo viverá pela fé.
E se alguém se retirar, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar da fé, deixar de ter fé, Deus fala: minha alma não tem prazer nele. Quem nega a fé, quem não vive na fé, nega a fé, não quer ter fé, Deus não tem prazer nesse homem, nessa mulher. Nós sabemos o que é fé. Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que espera, a convicção do que não vê. Então, fé é certeza, fé é firmeza. Firme fundamento, firmeza. Você está firme, dia após dia, ano após ano, você está firme. Isso é fé, é firmeza. Certeza, convicção do que não vê. A certeza, você não vê o milagre literal, você não vê o milagre literalizado, mas você já vê o milagre na visão, nos olhos da fé. Você já vê o filho liberto pela fé, a filha, o esposo liberto pela fé, ou a esposa liberta pela fé. Você vê, você está desempregado, você já vê o trabalho, já se vê fardado trabalhando e corre atrás, dando currículo, se qualificando, né? Correndo atrás, não é isso? Então, mas você vê pela fé, fazendo a sua parte. Daqui a pouco o milagre vai sair do abstrato e vai se materializar. Isso é fé, firmeza, certeza. Como ter fé? Romanos 10:17 diz: a fé veio no ouvir a palavra de Deus. A importância da fé. E aí você, o que mais, meu pastor? Não é isso? Quem é o autor e consumador da fé? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Lógico, né? A importância da fé. A fé está aliada aos frutos, aos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, do 1 ao 9, fala lá o dom da fé. Então a fé está aliada aos dons do Espírito. A fé está aliada aos frutos do Espírito. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito também é fé. A fé está aliada às armaduras de Deus. Efésios 6, a Bíblia diz: tomando o escudo da fé. Olha que maravilha, irmão. Quantas coisas a fé está aliada, engajada, não é isso? A Bíblia diz em Efésios 2:8 que a fé é um dom de Deus. Então ele nos dá esse dom gratuitamente, que vem a ouvir a palavra. Só que em 1 Pedro, se não me engano, 1:22 diz que a fé vai se acabar. Quando? Quando Jesus arrebatar a igreja, quem é ressuscitado, quem é arrebatado, acabou-se a fé para essas pessoas. Ele não precisa mais de fé, porque vai viver diante de quem é maior do que a fé, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2, Jesus. Então não precisa mais de fé. A fé se acaba aqui na terra para quem é arrebatado. Quem está entendendo? Para quem continua na terra, continua necessitando de fé. Mas para quem está no céu, acabou-se a fé, não tem mais fé. Tudo isso é o campo da fé, a importância da fé. Aí nós vemos a fé grande, vários tipos de fé, né? Fé grande, fé pequena, fé fraca, fé forte, fé doente, fé fingida, fé verdadeira, fé salvifica. Eita glória, é um monte de tipo de fé. Meu Jesus do céu. Então a fé que nós devemos buscar é a fé salvifica, é a fé que salva, fé viva, que é a fé com a obra, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, tem a fé morta, mas a fé com obra é viva. O que é fé com obra? A pessoa diz que tem fé, mas não ama, fé morta. Diz que tem fé, mas não perdoa, fé morta. Mas quando a pessoa diz que tem fé, consegue amar, consegue liberar perdão, perdoar, consegue santificar, consegue jejuar, consegue orar, lê Bíblia, entende Bíblia, pratica a Bíblia, esse tem uma fé viva, uma fé grande, uma fé viva, salvifica e vai obter grandes resultados, grandes vitórias. Amém, irmãos? Que é a última doutrina do Espírito Santo, é fé, como a gente leu. Porém, vamos voltar para o início do início. Para a primeira doutrina do Espírito Santo, congregar. É nesse ponto que eu quero me deter. Não é isso? Verso 10. Não deixando de congregar-nos. Eu quero que nós se aprofunde no verso 25 de Hebreus 10, à luz do texto original, à luz dos textos de outras traduções. Por exemplo, na tradução da ACF, A de Almeida, C de corrigida, F de fiel, Almeida corrigida fiel, é uma tradução que existe. Diz assim, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos lá, vamos entender então. Agora tem uma tradução chamada tradução viva, Bíblia viva. Uma tradução mais adequada à nossa cultura, à nossa linguajar, ao nosso entendimento. Na Bíblia viva, vamos para a Bíblia viva. Hebreus 10, 25 diz, Peraí. O que é que diz, pastor, na Bíblia viva? Na Bíblia viva, diz o seguinte, na Bíblia viva. Peraí.
Não descuidemos os nossos deveres na igreja. Não descuidemos os nossos deveres na igreja. Nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Mas animemos-nos e nos demonstremos uns aos outros, especialmente agora, no presente, que o dia da sua volta, a volta de Jesus, está se aproximando. Meu Deus, não descuidemos. Muitos estão descuidados. Aí vamos conjecturar, traduzir para os irmãos entender. Inventa de fazer faxina nos dias de culto, estão descuidando. Não é assim? Inventa de fazer visita nos dias do culto. Dia de culto é dia de Jesus, irmãos. Inventa de ir para o médico no dia de culto. Salve-se quem é pelo plano de saúde. Não teve outro dia, só teve aquele dia mesmo. É justificável os céus a Deus. E tem que ser para o homem também. Mas se a pessoa tem a opção de escolher dias alternados, fazer uma alternativa, escolher dias que não tem culto, vai agradar Jesus. Né? Mas a pessoa tem um direito de escolha. Pode escolher. Escolhe um dia de culto para ir para o médico. Escolhe um dia de culto para fazer mercado. Escolhe um dia de culto até mesmo para evangelizar, ao invés de alimentar sua alma na casa de Deus e obedecer Jesus. Irmãos, é descuidado. Chama-se descuido espiritual. Então a pessoa pensa que está abafando. Ah, Jesus perdoa, que eu fui fazer mercado, que eu fui visitar fulano, que eu fui fazer faxina. Jesus perdoa? Claro que ele perdoa. Todos os pecados são perdoados. Só não é perdoado pelo Espírito Santo. Mas o preço é alto. Você está disposto a pagar o preço? Por isso que muita gente paga preço, irmãos. Aí diz, ore por mim. Pagou um preço por desobediência à palavra de Deus. Irmão, não descuidemos os nossos deveres na igreja. Um dos deveres na igreja está no estatuto interno de todas as igrejas, na vida eterna tem um estatuto interno, está no estatuto. Um dos deveres é estar em todos os cultos. Salve-se se estiver doente, precisou ir para a emergência, hospitalizado, trabalho de carteira assassinada. Quis dizer carteira assinada. Né? Não é isso? Ou teve um acidente, né? Passou mal. Salve-se essas. Existem motivos de força maior, mas existe motivo fútil que não é força maior. E tem gente que diz, por motivo de força maior, eu não vou para a igreja. Aí quando você vai analisar, às vezes é porque está com preguiça, é porque está cansada, não é isso? É porque o inimigo lançou uma opressão e se deixou levar pela opressão. Isso não é força maior. Isso é perder as forças espirituais e dar à invasão uma força menor que a força do inimigo. Que força maior é a força de Deus. E a força maior que a força de Deus jamais vai te pedir de vir obedecer Jesus. Que está nos cultos é obedecer Jesus, irmãos. Nossos cultos oficial. Doutrina, libertação, sexta e domingo. Ah, pastor, quinta-feira não é culto oficial, não. Se tornou também um culto oficial, mas veio depois. As normas e as regras de passivo de correção, de punição, estão baseadas nos cultos oficiais primeiro, né? Doutrina, libertação e domingo. Quinta não, porque quinta veio depois, né? É oficial, é bom, mas não posso basear nos terças, sexta e domingo, né? Então assim, meus irmãos, é complicado. Complicado. As pessoas estão se descuidando muito, né? Existem batalhas espirituais que nem o pastor está a escape, irmãos. Existem batalhas espirituais. Existem situações, né? Que você está tão oprimido, passando tão atribulado. Paulo diz, eu sou atribulado com muitas tribulações. Existem tribulações que até o pastor, às vezes, irmãos, pode acontecer de mandar uma irmã assumir o culto, um irmão e não vir. Isso tem que ser exceção, não é regra. Não é regra. O que eu me refiro é regra. É prática constante, costumeira. Esse é o perigo. Errar é humano. Já viu essa frase? Permanecer no erro é burrice. Deus não espera que eu não erre, mas Deus espera que eu me arrependa quando eu errar. Mas para cada erro tem uma consequência. Na tradução da Bíblia Almeida Revista Atualizada de 1993, diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações de tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, que vem aquele dia,
Que a volta se aproxima. Que volta, a volta de Jesus. Que dia, o dia que Jesus virá. Quem está entendendo, irmãos? Então vamos nos aprofundar na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, que está em Hebreus capítulo 10, que está em Hebreus capítulo 10. Vamos nos aprofundar, igrejas. Vamos nos aprofundar, povo de Deus, porque as pessoas estão brincando demais com as coisas de Deus. As pessoas estão brincando demais com o que é sagrado, irmãos. E o que é sagrado não é para brincar. O que é sagrado não é para profanar. O que é sagrado, é para valorizar. Então vamos lá, Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns. Vamos entender o ponto 1. A parte A. Tem a parte B e a parte C, o final do versículo. Na parte A, o Espírito de Deus, usando o apóstolo, muitos dizem que é o apóstolo Paulo que está aqui escrevendo, que escreveu, usando o apóstolo Paulo, quem quer que ele escreveu aqui, dizendo, não deixando de congregar-nos. Primeiro ponto é que ele está dizendo para nós não deixarmos de congregarmos, ou não deixarmos de reunir-nos. Deixar de reunir-nos. A Bíblia diz, bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então a Bíblia está falando que devemos estar unidos, irmãos e irmãs, povo de Deus, na casa do Pai, eita glória, não deixando de congregar-nos. Então aqui o Espírito de Deus está nos incentivando, nos direcionando a congregar. Esse é o primeiro ponto. E aí diz, segundo ponto, como é costume de muitos. Ou seja, desde a lei, do tempo de Davi, de Moisés, desde o tempo de Jesus, do tempo passado do apóstolo Paulo, daquela época, dos apóstolos, muitos tinham esse costume, irmão, de não congregar. Só ia no culto quando queria ir. Quando estava sem vontade de ir, não ia. E vamos traduzir, porque eu já que estava para o dia de hoje. E quando dava na cabeça de fazer um mercado, fazia e queimava o culto. Não sabe o pecado que comete. Não sabe o preço que vai pagar. Porque nós precisamos ver o culto com a perspectiva espiritual, com a visão espiritual. Meu Deus do céu. Não deixando de congregar, como é costume de muitos. Muitos tinham esse costume. Chegava um pai, um exemplo, né? Ou a mãe, um pai, não vou para o culto porque eu vou dar atenção ao meu pai e à minha mãe. Em outras palavras, a pessoa está dizendo, meu pai ou a minha mãe é mais importante do que Jesus. Traduzindo para o que está escrito, não vamos ver isso. É isso. Eu não vou porque eu vou dar atenção à minha esposa. Em outras palavras, está dizendo que a esposa é mais importante do que Jesus. Não, eu não vou porque eu vou dar atenção ao meu esposo. Em outras palavras, está dizendo que o esposo é mais importante do que Jesus. Em outras palavras, eu vou dar atenção ao meu filho e minha filha, a minha mãe ou meu pai. Em outras palavras, está dizendo que o pai ou a mãe, filho ou a filha, é mais importante do que Jesus. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 10, verso 37. Mateus 10, 37. Ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama um filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o amor, ele é externado até pela obediência. Por exemplo, um filho casou, a filha casou, o filho casou. Aí o pai ou a mãe diz, meu filho, eu quero que você venha em minha casa agora. Agora. O filho ou a filha só vai porque ama o pai ou a mãe. Questão de obediência. Quem ama, obedece, não é assim? Mas se tiver em xeque a obediência, o pai ou a mãe ou a Jesus, tem que ser Jesus. Mas muitos irmãos preferem deixar de amar Jesus ou de obedecer a Jesus para poder... Tá aqui não, para obedecer o pai, para obedecer a mãe, entendeu? Então assim, é complicado.
Vamos entender direitinho esse mistério, esse negócio, desenrolar esse rolo. Questão, irmão, a importância dos cultos presencial. Por que eu não posso perder um culto presencial? Mesmo que minha mãe, que meu pai precisem de mim, se for uma coisa que é urgente, vida ou morte, questão de saúde pública, então, aí tudo bem, pede perdão a Jesus, a Deus, a igreja, o pastor e o próprio Jesus entende e perdoa. Aí não vai pagar preço nenhum, lógico. Mas se não é uma coisa emergencial de saúde pública, uma coisa banal, é só capricho do pai e da mãe, vem aqui, quero te ver, quero que você me veja. Meu pai, terça, hoje eu não posso, porque eu tenho um culto, mas amanhã eu vou aí. Quarta-feira eu estou aí. Eu quero hoje, mas hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso com Jesus. Então o senhor sabe, meu pai, que em primeiro lugar tem que ser Jesus. Quando você bota em primeiro lugar Jesus, meus irmãos, se seu pai foi endemoniado, se sua mãe foi endemoniada, se seu esposo foi endemoniado, se a esposa foi endemoniada, botou em primeiro lugar Jesus, aí você vê o levante. Mas o diabo se levanta para cair, não é verdade? Então assim, questão dos cultos, vendo os cultos com uma visão espiritual, uma perspectiva, uma visão espiritual. Por que eu não posso perder culto por qualquer coisas banais? Por capricho de pai, por capricho de mãe. Por que eu não posso perder os cultos? Por quê? Estou meditando aqui agora, daqui a pouco eu falo contigo. Por que eu não posso perder os cultos por capricho de pai, por capricho de mãe? Porque a questão do culto é espiritual. A questão do culto não é a vontade do pastor ou da pastora. A questão do culto não é a vontade de Jesus, porque o pastor quer que você esteja no culto, a igreja quer que você esteja, que você não perca. É Jesus que quer que você esteja no culto. É Jesus que não quer que você perca culto. É Jesus que não admite que você perca um culto. Quando você perde um culto, sem ser causa justificável, você não está desobedecendo o pastor Luiz, entristecendo o pastor Luiz, desobedecendo a igreja, entristecendo a igreja. Você está desobedecendo Jesus Cristo. Você está entristecendo Jesus Cristo. Você está desobedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado de desobediência é o mesmo pecado de feitiçaria, bruxaria, magia negra. Pense que feitiçaria, bruxaria, magia negra, feitiçaria, feiticeiro, é só quem faz os enganga, bota nas cuidado, não. Feiticeiros são desobedientes. Essa é a grande verdade. E para não ficar isso com minhas palavras, eu vou te mostrar na Bíblia, que eu não sou louco de ficar falando lorota da cabeça. Eu vou mostrar na Bíblia, se não é 7 vezes, 5, 1, 2, 7. 7 vezes Jesus Cristo mandando você congregar, mandando você valorizar os cultos. A gente leu em Hebreu, onde o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo e disse, não deixe de congregar. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, porque é costume de muitos. Mas não vá no muitos, não vá com a Maria, vai com as outras. Não seja um na multidão. A Maria nas outras, na multidão. Seja crente, seja fiel. Jesus falou a Tomé. Apocalipse capítulo 2. As 7 cartas à igreja da Ásia. Primeira carta é a igreja de Éfeso, uma igreja fiel. Na igreja de Éfeso, Jesus diz, tenho porém contra ti, igreja de Éfeso, isso. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá bom aqui. Note a expressão, palavra igrejas, está no plural. Porque se fosse singular igreja, se refere a nós como pessoa. Porque igreja no singular, ela é universal. É um pouquinho do povo de Deus, da vida eterna. Deus de amor universal. Dentro de todas as igrejas, tem a única igreja de Jesus. Que a igreja é o corpo de Cristo. A noiva de Cristo. São pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Igreja espiritual no sentido singular. Quando se trata do plural, irmão, aqui não é igreja espiritual, aqui é a igreja literal, aonde habita a igreja singular espiritual. Se não, capítulo Efésios
2:1, ainda a igreja de Éfeso. Ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Pronto, Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, uma cidade chamada Éfeso. Lá tinha uma igreja e tinha um anjo na igreja. Quem é o anjo? O pastor. Entendeu? Então Jesus está falando para as igrejas literal. E por 7 vezes ele fala para 7 igrejas literal. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira fala de Jesus. Segunda fala de Jesus. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui ele está falando para a igreja de Esmina. Terceira fala de Jesus, a igreja de Pérgamo. Vamos lá, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Quarta fala de Jesus, a igreja de Tiatira. Veja lá comigo. Veja lá comigo. Aleluia. 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 Versos 29. Jesus falando para a igreja de Esmirna, em quarto lugar, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta fala de Jesus, a quinta igreja da Ásia Menor, a igreja de Sardes. Olha o que Jesus fala para a igreja de Sardes, capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quinta fala. Sexta fala, Jesus falando à igreja de Filadélfia. Agora é o versos 13, Apocalipse 3:13. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Em sexto lugar. Sétima fala de Jesus. Sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus fala no verso 22, Apocalipse 3:22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, eu fecho aqui Apocalipse. Por 7 vezes, Jesus fala às igrejas. 7 igrejas. 2 fiel, obediente. 5 desobediente e infiel. Por 7 vezes Jesus fala às igrejas. Tanto as desobedientes, feiticeiras, como as obedientes, a santa. Ouça o que o Espírito diz por alto, às igrejas. Então, está em um culto de doutrina para ouvir a palavra de Deus. Está em um culto de oração, quinta-feira, para ouvir a palavra de Deus. Está em um culto de sexta-feira, libertação, para ouvir a palavra de Deus. Está em um culto de domingo à tarde, para ouvir a palavra de Deus, ou domingo de manhã na EBD. É estar em obediência a Jesus. Certo, irmãos? É ouvir o Espírito Santo de Deus falando às igrejas. No caso, nós que somos a igreja de Cristo. Não estar na igreja em um desses cultos para ouvir a palavra de Deus, se for por motivo banal, que não tem motivo. Foi fazer faxina, foi lavar roupa, foi lavar prato, foi fazer mercado, deu atenção ao pai que veio de longe, a mãe, o esposo, a esposa, o filho. Motivo banal é desobedecer ao Senhor Jesus e menosprezar o Espírito da graça, entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Quem está entendendo? Então, quando a pessoa deixa de vir para a igreja por causa do capricho, por causa de mulher, marido, pai, mãe, filho, o texto diz isso, Mateus 10:37, sinal que ama mais a família do que a Jesus. Porque estar na igreja aqui, irmãos, deixar o pai em segundo plano, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, deixar em segundo plano e colocar os cultos no primeiro plano, é colocar a obediência a Jesus em primeiro plano. É colocar a voz do Espírito Santo que diz nas igrejas o que nós precisamos ouvir. É colocar ele em primeiro plano. Está entendendo? Queimar um culto por motivos banais é menosprezar a ordem de Jesus, é menosprezar, sabe, a voz do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ver isso no aspecto espiritual, com a visão espiritual, pela revelação da palavra de Deus. Imagine no campo espiritual, quando nós cometemos uma desobediência dessa, irmão. O inimigo acha brecha em nossas vidas e começa a ter força, a se fortalecer
em nos atacar, a se fortalecer e tentar nos vencer. E só não nos vence porque muitos que faz isso, que desobedece a palavra de Jesus que mandou, ouça o que o Espírito Santo diz na igreja, desobedece a voz do Espírito Santo que fala na igreja, muitos só não é derrotado porque vai para o joelho, se arrepende, pede perdão, no culto de Santa Ceia pede perdão à igreja, pastor Luiz, à igreja, a Deus, nós pedimos perdão na ceia, e não só na ceia antes, nós vivemos sempre um pedindo perdão ao outro, só não somos derrotados por isso, porque pedimos perdão, mas mesmo pedindo perdão, nos arrependemos, pagamos o preço, irmãos. Porque o fato de eu queimar um culto sem motivo nenhum, desprezar um culto sem motivo nenhum, é desprezar Jesus e o Espírito Santo. O fato de eu fazer isso e pedir perdão e me arrepender e continuar tendo o renovo de Deus, isso não isenta a luta e o preço que eu vou pagar pela minha atitude. O preço vem, a conta chega, irmãos. E o preço é alto. Então muitos, às vezes, não sabem, né? Agora imagine, irmão, as pessoas que nós vemos aí, até pessoas que nós conhecemos e amamos, morrendo aí com doença, mas não é pastor, não é pastora, pagando o preço ali, às vezes sendo até exterminado pelos filhos do diabo, usado pelo diabo, mas não é pastor, pastora, por quê? Porque vá ver, a conta chegou também para muitos, né? Vá ver o que aprontaram com Deus, com o Espírito de Deus, com Jesus e com os ungidos de Deus, que aprontar com o ungido de Deus é a mesma coisa que aprontar com Jesus, está escrito em Mateus 10. Né? Então assim, meus irmãos, nós precisamos pedir visão espiritual para as situações espirituais da pessoa, que às vezes a gente abraçamos uma causa, eu tenho que ter muito cuidado, eu peço que ore muito por mim, porque eu oro na oração do meio-dia, todo meio-dia orando por pessoas, cada bomba, irmão, cada pessoa, com cada tribulação, aflição, eu peço, tenho que pedir muito discernimento a Deus, para não poder não pegar preço de ninguém em vão, né? Porque tem gente que não, que é luta mesmo do inimigo, mas são fiel a Deus, mas tem gente que está passando a aprovação de Deus, o aperto de Deus, porque foi contra Deus, foi contra o Espírito Santo, contra Jesus. Aí está pagando preço, aí pastor Luiz ora por mim. Aí eu fico orando ao próprio Deus para abençoar aquela pessoa, ou seja, tirar a própria justiça que o próprio Deus mandou para ela, Deus, eu pedindo para Deus tirar, sem conhecer, sem discernimento, eu termino pagando preço também com aquela pessoa. É muito sério isso, é muito sério. Então, meus irmãos e meus irmãos, qual é o tema dessa palavra que Deus me deu hoje? Valorizar a importância dos cultos presenciais, né? E vendo esse assunto com uma visão espiritual, pelo conhecimento da palavra de Deus, que nós, cada um de nós, venhamos valorizar mais os cultos presenciais da casa de Deus. Por quê? Porque, como diz o verso 26, é costume de muitos, né? Por quê? Porque antes a demonstramos uns aos outros, que nós venhamos a demonstrar uns aos outros, incentivar uns aos outros, fortalecendo, né? E incentivando para que não perca o culto, para que valorize o culto, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque nós não podemos desprezar os cultos, porque nós temos que valorizar o culto, em primeiro lugar, porque é ordem de Jesus Cristo, porque nós devemos valorizar o culto, porque nós devemos priorizar os cultos, não perder mais culto. Por quê? Porque em segundo lugar, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco através dos cultos. Eita glória! Eita glória, eita glória, eita glória. Por que nós devemos valorizar os cultos? Por que nós não podemos perder o culto? Em terceiro lugar, por que, pastor Luiz? Em terceiro lugar, para terminar aqui agora e eu vamos orar. Em terceiro lugar, por quê? Porque vai se aproximando aquele dia. Vai se aproximando aquela volta. Então, meus irmãos, eu vou repetir. Três razões para nós não desprezar os cultos literais, para nós valorizar os cultos literais e não mais perder. Três razões. Amém? Vamos ver então. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos. Três motivos, né? Três razões. Então, meus irmãos, vamos lá então. Três razões para nós não desprezarmos mais os cultos literais, para nós valorizar mais os cultos literais. Três razões bíblica e gloriosa e importante. Primeira razão, que eu não devo mais desprezar um culto literal, que eu devo valorizar o culto literal. Primeira razão é porque, irmãos,
é a ordenança de Jesus que eu valorize o culto literal, que eu valorize, que eu não perca culto. E quando eu perco um culto literal, um culto, seja qual for o culto da minha igreja, literalmente falando, quando eu perco, sem motivo, sem razão nenhuma, ou por razões banais, eu estou desobedecendo a Jesus. Mas quando eu valorizo o culto, estou no culto, eu estou obedecendo a palavra de Jesus, porque Jesus falou: ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Então ouça, é Jesus que manda nós ouvir, é Jesus que manda nós congregar, é Jesus que manda nós valorizar. A primeira razão é essa, porque Jesus manda nós valorizar os cultos, estar nos cultos. Primeira razão que eu tenho que valorizar os cultos literal, e assim eu estou valorizando Jesus, sua voz. Segunda razão que eu tenho que valorizar os cultos literais, não perder, é porque, irmão, é porque nos cultos literais o Espírito Santo fala. Jesus disse: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, por que eu tenho que estar nos cultos literais e não perder? Porque eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Uma vez que eu estou no culto literais, eu estou valorizando o Espírito Santo de Deus. Em terceiro e último lugar, porque eu tenho que valorizar os cultos literais, não perder mais, né? A não ser que seja por força realmente maior, né? Doença, trabalho, etc, etc. Porque eu não posso perder e tenho que valorizar. Terceiro lugar, porque vai se aproximando aquele dia, vai se aproximando a volta. Que volta? A volta de Jesus Cristo. Que dia? O dia da vinda de Jesus invisível, o arrebatamento da igreja. Está em Hebreus 10, 25, né? Antes, como é costume de muitos, né? Aí diz, antes... Hebreus 10, 25, parte final. Antes demonstramos-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Em outra tradução, que vai se aproximando a volta. A volta de quem? O dia de quem, irmão? O dia da vinda de Jesus, a volta de Cristo, do Senhor Jesus, arrebatando a sua igreja. Imagine Jesus arrebatando a sua igreja e um bocado de crente desprezando os cultos. Só vai quando quer, quando acha por bem ir, quando não quer ir, não vai, sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Imagine Jesus vindo com uns crentes desses. Imagine os crentes desses, relaxados, que não tem compromisso com os cultos, constantemente ali nos cultos, que não tem compromisso, que não tem responsabilidade. Imagine Jesus vir e eles ficar, não é isso? Porque não tem compromisso, não tem responsabilidade, não vem porque não quer, então não está obedecendo a voz de Jesus e não está valorizando a voz do Espírito Santo que fala nos cultos, que brada nos cultos. Então é por isso que eu tenho que valorizar os cultos, porque a obediência a Jesus, porque eu ouço a voz do Espírito, valorizando Jesus do Espírito, e porque a volta, como diz o texto, vai se aproximando o dia, aquele dia. Está cada dia, está se aproximando mais o dia da vinda de Cristo. Cada dia está se aproximando mais a volta de Jesus. Então é por essa razão que eu tenho que valorizar mais e mais, me animar e me fortalecer com as armaduras de Deus e na força do poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia, no perdão, na bondade, na graça de Deus. Cada dia eu tenho que me fortalecer para estar sempre valorizando e de pé, porque Jesus em breve virá. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esse teu escolhido, abençoe essa tua escolhida. Que cada um de nós, Senhor, venha valorizar mais a vinda de Jesus Cristo. Que cada um de nós, Senhor, venha valorizar mais a vinda do Senhor Jesus, para vir nos buscar, para vir nos arrebatar. Senhor, tenha misericórdia de nós, quando, meu Senhor, às vezes, podemos estar e não estamos na tua casa. Quando, às vezes, Senhor, podemos fazer e não fazemos. Podemos obedecer e não obedecemos. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos liberte, nos transforme e nos conduza, Espírito de Deus, a valorizar mais as coisas de Deus, a valorizar todos os cultos. Aí está em todos os cultos, salvo-se quando não puder por motivo de trabalho, viagem, doença, motivos justos, motivos que seja justificável, né? A não ser isso, Senhor, que o Senhor nos ajude para que cada dia nós esteja valorizando os cultos do Senhor, porque os cultos não são meus, os cultos são do Senhor. Então que cada dia, meu Deus, que cada dia, meu Pai, nós esteja valorizando os cultos do Senhor, ao Senhor. Que cada dia nós esteja, meu Deus e meu Pai, firme e forte na Tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que o amor de Deus Pai,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Os que crê, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Pai do Senhor, povo de Deus. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.